Vamos tratar um pouco da execução penal. E importante, inicialmente, é citar aqui a lei que rege esse procedimento, que é a Lei 7.210 de 1984. E, aliás, o que vem a ser a execução penal? Veja bem, a execução penal é a fase do processo que se cumpre a pena que foi imposta a um condenado. E após essa pena que foi imposta, ela transitar em julgado, é expedida a guia de execução penal e aí se inicia um novo processo, que é lá no juízo da execução penal. Essa pena ela pode ser provisória ou uma pena antecipada. Veja bem, temos aqui alguns benefícios referentes a essa lei que vem estabelecendo. Quais são os benefícios do condenado nessa fase do procedimento da execução penal? Primeiro deles, progressão de regime, é o primeiro. Uso de tornozeleira eletrônica é o próximo benefício. Prisão domiciliar também é um benefício previsto na referida lei. Diminuição da pena, e para essa diminuição de pena tem alguns critérios, e o primeiro deles, por exemplo, é através de um estudo ou de uma atividade que o condenado exerce no próprio presídio. E por fim, assistência material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Então, esses são alguns benefícios que vêm previstos na Lei 7.210 de 1984. O mais importante aqui que deve ser mencionado referente à Lei de Execução Penal é o induto natalino. E o induto natalino é um outro benefício e ele vem com previsão em um decreto, e esse decreto é o decreto 12.338, ele é de 23 de dezembro de 2024. Este foi o último decreto referente ao induto natalino. E o que vem a ser o induto natalino? Quais são os requisitos para que se conceda o induto natalino? Por exemplo, cumprimento de parte da pena, bom comportamento, não ter cometido novos crimes, não estar envolvido em crimes hediondos ou de extrema gravidade e estar em determinadas condições de saúde. Então, eu vou colocar aqui alguns requisitos de cumprimento de pena, tá? Para que seja beneficiado com induto, e também falarei sobre os critérios de exclusão no que se refere ao induto. Para que seja concedido o referido benefício, temos aqui alguns requisitos. Primeiro dele, ter cumprido pelo menos 1/5 da pena, se não reincidente, ou 1/3 se for reincidente. O segundo requisito é ter cumprido 1/3 da pena, se o crime não envolver violência ou grave ameaça. E temos, além dos requisitos, os critérios de exclusão, como, por exemplo, condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes, excluído. Condenados por abuso de autoridade no exercício da função, também é um critério de exclusão. Condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito, também um outro critério de exclusão do benefício do induto natalino. Integrantes de facções criminosas com função de liderança, um outro critério de exclusão. Submetidos ao regime disciplinar diferenciado, mais um critério que também se exclui o benefício do induto. E por fim, aqueles incluídos ou transferidos para estabelecimentos penais de segurança máxima. Então, isso aí são os critérios
de exclusão para o benefício do indulto natalino. E para finalizar esse estudo sobre a lei de execução penal, vamos colocar aqui uma questão prática. Veja bem, além daqueles requisitos já demonstrados na lei de execução penal, veja o que ocorreu em um processo julgado na comarca de Porto Alegre, na vara de execuções de penas e medidas alternativas da comarca de Porto Alegre. Tem um processo em andamento e esse processo, um advogado que atua neste processo, não posso aqui falar o nome desse advogado, para não fazer propaganda do mesmo, ele, certa vez, solicitou ali ao juiz, peticionou, e a pessoa que ele representava, ela foi condenada numa pena de multa e uma pena restritiva de direito. Sendo que, de acordo com alguns requisitos que o cliente desse advogado apresentava, ele solicitou a isenção da pena de multa. O juiz deferiu. Ou seja, ficou apenas a pena restritiva de direito para cumprir. Após a audiência admonitória designada pelo juiz, novamente esse advogado, esperto, em audiência, ele solicitou a conversão dessa pena restritiva de direito, que foi convertida em prestação de serviço à comunidade. Foi feito um novo pedido e que essa prestação de serviço à comunidade ela fosse realizada de forma remota, ou seja, virtual. Após análise, tanto com o parecer do Ministério Público e do juiz, foi concedido. Ou seja, a pessoa condenada com as penas de multa e restritivo de direito, por fim foi isenta da pena de multa, convertida a pena de prestação de serviço à comunidade de forma remota, ou seja, o advogado conseguiu êxito nesse processo após a sua boa atuação.